Para a gente entender melhor os termos da aceleração, da velocidade em si, vou mostrar um mecanismozinho para vocês. Ó, aqui, esses eixos x e y são os eixos do meu inercial. O zero aqui, o O é a origem do inercial. E nesse caso, o ponto A também está na origem. Isso aqui vai explicar depois, é porque eu gosto de usar sempre o ponto A como sendo o primeiro ponto do, do sistema que a gente está trabalhando. Então, se a origem tivesse afastada, mesmo assim o ponto A teria aqui, porque é o primeiro ponto do mecanismo. Então, nesse caso aqui, o ponto A vai estar sempre parado. Então, toda dinâmica, toda variação vai estar entre R a B. E o que é que esse mecanismo tem? Ele rotaciona, né? E o referencial móvel x1 e y1 acompanha essa rotação. Então, aqui no GeoGebra eu fiz um θ que eu vario e o referencial móvel acompanha essa rotação. E aqui eu também tenho um L que varia esse comprimento, como se tivesse um pistão aqui. Então, ele vai variar a distância entre A e B, né? De forma que esse L aqui, ele é, deixa eu botar ele em 3, por exemplo, ele não é esse comprimento daqui para B, mas ele é o comprimento de todo A até B. Se eu botar esse aqui para 90 graus, a gente vai ver que vai parar em 3. Ele é esse comprimento aqui todo de A até B. Então, supondo que vocês entenderam como é que funciona esse mecanismo, que é chamado mecanismo polar, e as variantes que ele tem, né? Ele tem o L, as variáveis e o θ. A gente vai passar para uma simulação desse mecanismo no tempo, beleza? Então vamos lá. Ó, esse mecanismo no tempo, eu vou pegar esse tempo aqui e vou animar. É o mesmo mecanismo, ele está começando com θ igual a zero e tudo fechado. Quando eu faço rodar o tempo, aqui está um pouco lento, pode ver que para o tempo normal, essa é uma simulação de, deixa eu ver, 6 segundos quase, mas para o tempo normal dura mais que isso. Eu botei um pouco em câmera lenta. Mas olha o que acontece. O ângulo cresce e o L cresce, né? E os dois crescem com aceleração constante. Então não é nada muito complicado não. Beleza? Então pelo ponto B a gente percebe, deixa eu botar aqui a trajetória, exibir o rastro. Pelo ponto B a gente percebe o que está acontecendo com o vetor RAB, né? Ele não está fazendo nenhum movimento de círculo, mas ele está fazendo como se fosse um arco de raio crescente, porque à medida que ele está crescendo, o L também está crescendo. O ângulo cresce e o L cresce. Beleza? Deixa eu tirar esse rastro e a gente vai ver como se comporta a velocidade do ponto B. Ó, aqui eu coloquei a velocidade do ponto B. E à medida que o mecanismo vai se movendo, essa velocidade vai se alterando, né? Aumentando porque ele está sendo acelerado tanto pelo ângulo como pelo L. Aí a primeira coisa que eu pergunto a vocês é como é que eu sei que esse VB, ele, pelo cálculo, né? Como é que eu sei que ele é realmente a
velocidade do ponto B, né? Como é que eu sei que não é um vetor qualquer aí que está fazendo esse papel enganadamente? E aí dê uma pausa e pense um pouco. Mas, supondo que vocês pausaram e pensaram e até descobriram, o que é que eu faço? Vou exibir aqui o rastro do vetor B. O que é que acontece? Vocês vão notar, ó, que o vetor VB ele vai estar sempre tangenciando a trajetória, mostrando aqui que ele é realmente a derivada do vetor RAB, do vetor RAB ou RAB, que no caso são os mesmos. Ó. Ele está sempre tangenciando a trajetória como uma derivada deve fazer, né? Está sempre tangente à trajetória. Beleza? Deixa eu tirar aqui o rastro de B. E aí, quais são as componentes do VB? Eu teria o VA, que eu não tenho aqui porque é zero, mas eu tenho o VREL e o ômega RAB. Onde, se vocês lembrarem da definição do VREL, qual é? É aquele que faz aumentar a magnitude do RAB, né? Isso não é isso é especialmente válido em 2D. Em 3D pode fugir um pouco. Mas o que é que acontece? Ele fica nessa mesma distância de AB, ó, e é uma vetor velocidade aqui. Então, o que é que ele vai fazer? É o vetor que é correspondente por a velocidade que é correspondente pelo esse movimento desse pistão, pela velocidade desse pistão. Enquanto que o ômega vetorial RAB vai pegar a variação do referencial. Então ele vai rotacionar o VB, né? E aí a gente vê, para rotacionar o RAB, né, que digo, e a gente vê, ó, que ele pegando o RAB aqui, ele é perpendicular nessa direção, que vai fazer justamente essa posição RAB variar de orientação, que seria a mesma coisa que o referencial móvel faz acompanhando. Então o VB ele pode ser decomposto, nesse caso aqui é o VB porque ele é igual ao VAB, né? A derivada do IRAB, mas ele vai ter uma componente VREL, que vai ser responsável pela magnitude, uma componente ômega RAB, que vai ser responsável pela variação da orientação. Se eu tivesse ainda um VA, aí eu teria outra componente aqui que se somaria ao VB. Mas como o A está aqui na origem fixa, eu não vou ter. Beleza? Aí, o que a gente analisa agora? Vamos analisar só o VREL. Quais são os componentes que descendem do VREL quando a gente vai para a aceleração, né? Então, no caso, eu tenho o AREL e eu tenho um ômega VREL. E aí o AREL é bem pequeno, mas o que é que ele faz? Ó, todos os dois são bem pequenos. Mas qual é a função deles dois? O AREL está aqui, a pontinha dele, ele vai aumentar esse comprimento do VREL ao longo do tempo. E o ômega VREL vai fazer justamente com que esse VREL gire acompanhando a trajetória, seja sempre nessa direção de AB. Então ele vai ser uma aceleração que vai fazer esse movimento aqui perpendicular a 90 graus, que vai fazer o vetor VREL girar. Percebe? Enquanto o AREL
aumenta o módulo do VREL, o ômega VREL vai fazer com que ele gire. O ARREL é constante, mas o ômega VREL não é constante, porque à medida que o VREL aumenta, o ômega VREL aumenta também, porque ele precisa girar um vetor maior, né? E aí o outro termo é o ômega vetorial RAB, é isso? E quais são os descendentes dele na aceleração? Eu vou ter ômega ponto RAB. Como é que ele se comporta? Isso aqui vai ser constante, porque a aceleração é constante. Mas aí ele vai estar sempre aumentando esse valor aqui, fazendo com que isso rotacione mais rápido e, portanto, a velocidade desse ômega RAB seja cada vez mais rápido. Então vai estar sempre nessa direção. E além disso eu tenho um ômega VREL. O ômega VREL ele vai trabalhar no mesmo sentido de aumentar essa velocidade de ômega RAB, né? Só que ele trabalha de outra forma. Ele trabalha com um aumento desse pistão. Então, se eu estou girando, por exemplo, a uma velocidade constante, que não é o caso aqui, eu não teria essa aceleração ômega PRAB, mas eu teria esse ômega VREL. Por quê? Porque se a velocidade é constante, mas se eu aumento o L, né? Se a rotação é constante, mas se eu aumento o L, é como se eu estivesse aumentando o braço de alavanca de uma força. Então eu vou ter uma velocidade na ponta maior. E aqui, esse é o trabalho do ômega VREL. Beleza? E além disso, eu tenho a última componente, que é a aceleração centrípeta, que vai ser justamente responsável por girar esse vetor ômega RAB, à medida que ele vai rotacionando, à medida que o referencial vai rotacionando, né, o sistema vai rotacionando, esse vetor precisa rotacionar também. E quem faz ele rotacionar é essa componente de aceleração ômega vetorial, ômega RAB. Por isso que a gente chama ela de aceleração centrípeta, porque nesses casos, principalmente em 2D, ela vai apontar para o centro da trajetória. Beleza? Aí eu tenho uma pergunta para vocês. Sim, se a gente tirar esse RAB e botar no lugar do ômega VREL, esse aqui seria o 2 ômega VREL, e tá aqui o meu AB, tá faltando o que do VREL? Vamos ver. Ah, tá faltando o ARREL. Pronto. Essa daqui é a minha aceleração do ponto B e todas as suas componentes. Não vai ter o ARREL, porque o ARREL não tá, não vai existir nesse caso. Mas vamos lá. Aqui eu tenho um ômega vetorial ômega RAB para baixo. Primeiro eu tenho AB igual a AA, eu não tenho AA. Mas eu tenho o ARREL, que é essa pontinha para cima, o 2 ômega vetorial VREL, ômega P vetorial RAB e o ômega vetorial ômega RAB. Somando eles todos, eu tenho a aceleração do ponto B. Beleza? Aí eu pergunto, essa pergunta é mais complicadinha. Lembra como é que a gente fez para saber se o
VB era de fato uma velocidade de verdade em relação ao ponto B, como é que a gente faria para descobrir a mesma coisa em relação ao AB? E aí eu quero que vocês parem um minuto e pensem. Então, provavelmente vocês vão ter pensado, ah, o AB vai ter que ser transposto à trajetória do VB. Então, se eu tiver um VB aqui, deixa eu ver, um AB na ponta, eu habilitar esse rastro aqui do VB, o que é que vai acontecer? Eu vou ver, ó, que ele não é tangencial à trajetória. Mas opa, era para ser, não é? Então o que é que está errado aqui? Aí é outra pergunta que eu faço para vocês. O que é que está errado aqui? Eu garanto a vocês que esse AB está certo. Mas por que ele não está tangente à trajetória do VB? Então pense mais um minutinho. O que acontece é que quando eu for tomar essa trajetória do VB, eu não vou tomar ela a partir do ponto B. Eu vou tomar ela a partir da origem do referencial. Seria um vetor B puro, um VB puro. Não a velocidade do ponto B, que por visualização eu coloco aqui partindo do ponto B. Então, se eu colocar um VB partindo aqui do referencial, deixa eu tirar esse rastro. Desabilitar esse VB, eu acho que eles habilitam o rastro também. Mas no lugar desse AB, eu boto um AB aqui e o VB2. Pronto, esse rastro eu vou habilitar. O que é que acontece? Ó, a gente vai ver que a aceleração vai ser sempre tangente à trajetória da velocidade. Beleza? Olha aí que legal. Agora dá para ver a trajetória completa e a aceleração sempre tangenciando essa trajetória. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar a vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouco melhor em relação a essas componentes da velocidade e da aceleração.